Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como falar no passado em inglês. Então a gente vai fazer uma aula bem prática, eu vou te dar vários exemplos, várias frases com verbos no passado em inglês, para você aprender a contar situações que aconteceram ou contar alguma coisa no passado. Então vamos começar direto ao assunto, como que você falaria ele foi ao supermercado? Então aqui a gente tem um verbo no passado em português, em inglês. Toda vez que você fizer uma frase afirmativa no passado, você vai usar uma forma do passado em inglês. Então, por exemplo, nesse caso, a gente usaria He went to the grocery store. He went to the grocery store. Então, went é o passado do verbo ir. Então, é foi. Então, em inglês, a gente tem o verbo ir, que é go. Então, o passado dele é went. Então, quando você for falar que alguém foi ou que você foi para algum lugar, você vai colocar went. Muita gente acha difícil aprender o passado em inglês, mas na verdade é como se você fosse aprender uma palavra nova, é como se fosse um vocabulário novo. Em geral, os verbos em inglês seguem uma regra, que é colocar o ed no passado, que são os chamados verbos regulares. Então, a maioria dos verbos em inglês, quando você quer falar no passado afirmativo, você coloca um ed no verbo. Só que existem alguns verbos que não seguem essa regra, por isso que são chamados os verbos irregulares, como o verbo ir, que o passado é went. Você não coloca ed aqui. Então a grande sacada é você aprender os verbos irregulares, treina bastante vários exemplos com verbos irregulares, não são tantos assim que são comuns no dia a dia, e o restante você vai colocar ed. Então você resolve dois problemas de uma vez só. Você treinando os verbos irregulares primeiro, você vai saber que o restante você vai colocar ed. Nessa aula eu vou focar nos verbos irregulares, então eu vou te dar vários exemplos dos verbos irregulares mais usados. Então vamos ao próximo exemplo. Ela comprou sapatos novos para a festa. Então aqui eu quero falar comprou. Então o verbo comprar é buy, to buy. Só que comprou é uma forma diferente, que vai ser bought. Então, para dizer essa frase, eu digo she bought new shoes for the party. She bought new shoes for the party. Então, você aprende que buy é comprar, bought é comprou. Simples assim, como se fosse um vocabulário novo. Imagina que você está aprendendo palavras novas aqui. She bought new shoes for the party. Eles comeram em um restaurante chique. Então aqui eu quero falar comeram. Então o verbo comer é to eat. Essa é a forma normal. Agora, comeram é o passado. Então vai ser they ate at a fancy restaurant. They ate at a fancy restaurant. Então ate é comeu. Então você aprende como uma palavra nova, né? Então essa palavra é comeu. Se for comer é eat. They ate. Aqui a gente pode emendar era they ate at a fancy restaurant. Inclusive eu vou dar uma dica para você lembrar o passado de comer, que é ate, comeu, tem a mesma pronúncia do número 8. Ate, tá vendo? É a mesma pronúncia. Então, se você assistir esse vídeo 10 minutos por dia, daqui a alguns dias você já vai ter aprendido os verbos no passado irregular mais usados em inglês. Então, você não precisa ficar decorando listas. É muito mais simples você aprender assim na prática. Próximo é, eu vi um ótimo filme ontem à noite. Então, eu quero falar que eu vi. É o passado do verbo ver. Então, ver em inglês é to see. Sempre que a gente fala de um verbo, a gente coloca o to para indicar que isso aqui é um verbo. É um verbo no infinitivo, ver. Então, to see significa ver. Agora, quando você quer falar eu vi, aí você tem que mudar isso daqui. Tem uma outra palavra que significa vi. Então, vai ser I saw a great movie last night. I saw a great movie last night. Então, aqui, ó, você pronuncia só. Pronúncia essa mesmo, só, significa vi ou viu. Então, às vezes os alunos acham que o verbo muda muito, to see fica só, mas muda totalmente o verbo. Não, você não deve pensar dessa forma, que o verbo muda. Você pensa que é uma outra palavra, né? É um outro vocabulário. Então, see é ver, só é viu ou vi.
Então não fica pensando que o verbo muda. Pensa que você está aprendendo uma outra palavra. Nós já bebemos muito café. Então tem o verbo beber, né, que é drink, to drink. Agora, quando eu falo bebi, bebemos, no passado, é uma outra palavra, que é we already drank too much coffee. Então, drank significa bebeu, bebemos, bebi. Você vê que em português a gente tem várias formas para falar o passado do verbo beber. Em inglês só tem essa. Então é drank. Já facilita muito, né? Imagina alguém aprendendo português, vai ter que aprender várias formas para uma mesma situação, para o mesmo verbo no passado. Então, we already drank too much coffee. We already drank too much coffee. Ele pegou o ônibus em vez do metrô. Então aqui o verbo pegar, quando você pega um transporte, é o verbo take. Agora, quando eu falo pegou, é took. Então lembra aqui, take, to take, é pegar. Took é pegou. Então, he took the bus instead of the subway. He took the bus instead of the subway. He took the bus instead of the subway. Aqui é costume a gente emendar também, instead of. Então esse final aqui, ó, o D se pronuncia como um R e essa palavra aqui se pronuncia of. Então você emenda, fica instead of the subway. He took the bus instead of the subway. Ela escreveu a redação em 20 minutos. Então eu quero falar escreveu. Então, uma palavra é o verbo escrever. To write é escrever. Agora, escreveu é uma outra palavra. Então fica she wrote the essay in 20 minutes. She wrote the essay in 20 minutes. She wrote the essay in 20 minutes. Aqui o número 20 a gente pronuncia 20. E no inglês americano é comum eles não omitirem o T aqui na fala, então você vai ouvir muito as pessoas falando 20, 20. Mas tanto faz, o que você tiver acostumado, tá ok. Pode falar 20 ou 20. É que 20 é mais fácil de falar até, mas se você está acostumado a falar 20, a mesma coisa, não tem problema. She wrote the essay in 20 minutes. Eles vieram muito cedo. Então, eu quero dizer vieram. Então, o verbo vir é to come. Agora, se eu quero falar vieram, eu vou falar they came too early. Então, came é vieram, veio. They came too early. They came too early. Too early significa muito cedo, cedo demais. Literalmente, esse too aqui, antes de um adjetivo, significa demais. Né? Em português a gente costuma falar muito também para dar essa ideia de demais, mas só para você saber o exato uso do to. Mas vamos focar aqui nos verbos hoje. They came too early. Eu me senti tonto de manhã. Então, eu me senti. Então, o verbo sentir é to feel. Agora, quando eu quero falar sentir, aí a gente vai usar uma outra palavra, que é felt. I felt dizzy in the morning. I felt dizzy in the morning. I felt dizzy in the morning. Então, dizzy significa que você está com tontura, está tonto. Nesse vídeo eu vou te dar muitas frases, então são muitos verbos de uma vez. Obviamente que você não vai aprender isso tudo de uma vez, então você vai assistir esse vídeo algumas vezes para ir treinando. Então encare isso daqui como um treinamento. Você não precisa se estressar, é só você ir treinando, assiste os exemplos, repete em voz alta e naturalmente daqui a alguns dias fazendo isso você vai ter aprendido esses verbos sem muito esforço. Então vamos continuar. Ele conseguiu um emprego nos Estados Unidos. Então, conseguir é o verbo to get. Agora, quando eu quero falar conseguiu, aí é uma outra palavra, né? É o verbo aqui na forma do passado, que vai ser he got a job.
in the USA. He got a job in the USA. Então, got significa conseguiu. Aí você emenda aqui também, pode emendar. He got a job, né? Eles geralmente vão juntar isso aqui e falar gotta. He got a job in the USA. Estados Unidos é a abreviação, né? Essas letras aqui, né? United States of America. Todo mundo fala USA, que é o nome de cada letra. USA, USA, USA. He got a job in the USA. Ele deu a ela uma corrente de ouro. Então, ele deu. O verbo dar é to give. Agora, deu vai ser uma outra palavra, que é gave. Então, gave significa deu. He gave her a gold chain. He gave her a gold chain. He gave her a gold chain. Ela encontrou um gatinho perdido no parque. Então, encontrou. O verbo encontrar é to find. Mas encontrou é uma outra palavra, que vai ser found. Então, found é encontrou. She found a lost kitten in the park. She found a lost kitten in the park. She found a lost kitten in the park. Kitten é um gatinho, um filhotinho, eles chamam de kitten. Cat é o gato em geral, mas se você está se referindo ao filhote, você fala kitten. Eles quebraram a janela. Então eu quero dizer quebraram. O verbo quebrar é to break. Agora, quebraram é uma outra palavra, que é broke. Então lembra que broke é quebraram. They broke the window. They broke the window. They broke the window. Eu acordei às 5 da manhã. Então, acordei. O verbo acordar é to wake up. Wake up, acordar. Agora, quando eu falo acordei, é outra palavra, que vai ser woke up. Woke up. Tá? Esse up faz parte do verbo. I woke up at 5 a.m. I woke up at 5 a.m. I woke up at 5 a.m. Eu ouvi um barulho estranho lá fora. Então, eu ouvi. O verbo ouvir é to hear. Aí, eu ouvi, ouviu, vai ser uma outra palavra, que é heard. Heard. I heard a strange noise outside. I heard a strange noise outside. I heard a strange noise outside. Nós falamos com o gerente sobre o problema. Falamos. Então, o verbo falar é to speak. Agora, quando a gente diz falamos, falei, falou, vai ser uma outra palavra, que é spoke. Então, você associa aqui. Spoke é falou, falamos, falei. We spoke to the manager about the issue. We spoke to the manager about the issue. Issue significa um problema. Você poderia falar problem também, não tem problema. É só uma outra palavra, uma outra opção aqui para falar de algum tipo de problema. We spoke to the manager about the issue. Ele correu 5 quilômetros esta manhã. Então, correu. Como é que eu falo isso? O verbo correr é to run. Mas quando eu falo correu, corri, corremos, é outra palavra, que vai ser ran. He ran 5 kilometers this morning. He ran 5 kilometers this morning. He ran 5 kilometers this morning. Ela escolheu o cara errado. Então, escolheu, como é que eu vou dizer isso? Então, o verbo escolher é to choose. Então, choose é escolher. Quando eu quero falar escolheu, escolhi, escolhemos, é outra palavra,
que é muito parecida. No caso é chose. Chose. Tem um O só. She chose the wrong guy. She chose the wrong guy. She chose the wrong guy. Eles se encontraram no shopping. Então, se encontraram, como a gente vai dizer isso? O verbo se encontrar é to meet. Quando eu quero falar que eles se encontraram, eu me encontrei, aí eu vou usar uma outra palavra, que é muito parecida também, que é met. É um E a menos. Então, they met at the mall. They met at the mall. Então, se você quer falar que você encontrou, se encontraram, você vai usar met. Ela gastou $1.000 em sapatos. Então, ela gastou. O verbo gastar é to spend. Mas quando eu quero dizer que ela gastou, é outra palavra, muito parecida também. Vai ser she spent $1,000 on shoes. She spent $1,000 on shoes. She spent $1,000 on shoes. Então, spent é gastou, gastei. Eu pensei muito sobre isso. Então, eu quero dizer que eu pensei. O verbo pensar é to think. Agora, se eu falar pensei, é outra palavra. Então, eu digo I thought a lot about that. Então, eu pensei, é essa palavra aqui que a gente fala thought, tá? Aqui é o som do TH, que é um sonzinho que você faz colocando a língua entre os dentes, né? Então, você dá aquela sopradinha entre os dentes, então fica thought. Então, esse TH é o som do, né? Esse soprado com a língua nos dentes. Então, aqui vai ser, vou escrever aqui a pronúncia, isso tudo aqui você fala um som de ot. Então, é o thought. Thought. I thought a lot about that. Nós lemos o livro em um dia. Então eu quero dizer que nós lemos. O verbo ler é to read. E olha só que interessante esse. Para dizer que eu li ou nós lemos, eu vou usar o mesmo verbo, só que com uma pronúncia diferente. Então, o verbo ler, quando é no passado, você pronuncia read, como se fosse vermelho, a mesma pronúncia de vermelho. We read the book in one day. We read the book in one day. Então, read, você pronuncia read se for no presente e você pronuncia read se for no passado. Então, mesmo os verbos irregulares em inglês, tem muitos que nem mudam, como você vai ver em outros exemplos aqui. We read the book in one day. Ele dirigiu 5 horas sem parar. Então, dirigiu, como é que eu vou dizer isso? O verbo dirigir é to drive. Agora, dirigiu vai ser outra palavra, bem parecida também, que é drove. He drove 5 hours non-stop. He drove 5 hours non-stop. He drove 5 hours non-stop. Eles nadaram a tarde toda. Então, nadar é to swim e nadaram vai ser swam. They swam all afternoon. They swam all afternoon. They swam all afternoon. Eu esqueci minhas chaves em casa. Eu esqueci minhas chaves. Então, o verbo esquecer é to forget. Quando eu falo eu esqueci, eu vou usar outra palavra que é bem parecida com essa. I forgot my keys. Então, forgot significa esqueci. I forgot my keys. I forgot my keys. Todo mundo usou fantasia para a festa. Então, usou, no caso de usar alguma roupa, fantasia, sapatos, a gente usa o verbo to wear, que é usar. Agora, quando eu falo usou, usei, usamos, é uma outra palavra que vai ser wore.
Então, everybody wore a costume for the party. Everybody wore a costume for the party. Everybody wore a costume for the party. Ela ficou na fila por 2 horas. Então, ficar, quando você fica na fila, você fica de pé, é o verbo to stand. Então, to stand é quando você fica de pé em algum lugar. Quando você quer falar que ficou, então você vai usar stood. Stood é ficou numa fila, ficou em pé. Então aqui, she stood in line for 2 hours. She stood in line for 2 hours. She stood in line for 2 hours. Eles começaram o projeto no mês passado. Então, o verbo começar é to begin. E quando eu falo que eu comecei, você começou, eles começaram, eu vou usar uma outra palavra bem parecida com essa, que vai ser began. They began the project last month. They began the project. They began the project last month. They began the project last month. Eu perdi minha carteira no shopping. Então o verbo perder é to lose. Quando eu falo que eu perdi, nós perdemos, eu vou usar outra palavra que é lost. I lost my wallet at the mall. I lost my wallet at the mall. I lost my wallet at the mall. Mamãe fez um bolo de chocolate. Então eu quero falar, o verbo fazer é to make. É o fazer quando você fabrica ou prepara algum alimento. Quando eu quero falar que fez, é uma outra palavra bem parecida com essa, que será o made. Então eu falo, Mom made a chocolate cake. Mom made a chocolate cake. Mom made a chocolate cake. Nós dormimos no avião. Então, o verbo dormir é to sleep. Agora, quando eu falo eu dormi, nós dormimos, é outra palavra que será o slept. Então, we slept on the plane. We slept on the plane. We slept on the plane. Ele trouxe o notebook. Então, o verbo trazer é to bring. Agora, quando eu falo trouxe, trouxemos, eu vou usar outra palavra que é brought. Brought é trouxe. He brought his laptop. He brought his laptop. He brought his laptop. Então, a pronúncia de tudo isso aqui é simplesmente brought. Outro detalhe é que notebook em inglês significa caderno. Quando você quer se referir ao computador portátil, em inglês você deve usar a palavra laptop. Se você usar notebook, muita gente vai se confundir, vai achar que você está falando de algum caderno. Então use a palavra laptop em inglês, tá? Notebook é uma palavra que a gente usa em português para se referir ao computador portátil, mas em inglês eles usam laptop. Eles construíram um castelo de areia na praia. Então, construíram é o verbo construir, que é to build, to build. No passado, né? Ou seja, construir, construíram, você vai usar uma outra palavra muito parecida com essa, que é built. Built, né? O T aqui que é diferente. Então vai ficar they built a sand castle on the beach. They built a sand castle on the beach. They built a sand castle on the beach. Aqui a palavra castle, que é castelo, você não pronuncia o T. Então você fala castle, castle, sand castle. Eu enviei um e-mail reclamando sobre o produto. Então o verbo enviar é to send. Quando eu quero falar que eu enviei, vai ser outra palavra muito parecida com essa, que é sent. I sent an email complaining about the
product. I sent an email complaining about the product. I sent an email complaining about the product. Nós vendemos nossa casa ano passado. Então, vendemos é o verbo vender, que é to sell. Quando eu falo que nós vendemos, eu vendi, vai ser uma outra palavra, que é sold. We sold our house last year. We sold our house last year. We sold our house last year. Alguns detalhes aqui na fala natural é que o our, que significa nosso, nossa, você pode pronunciar our, que seria a pronúncia completa, mas na fala natural, as pessoas costumam pronunciar como um are. Então você vai ouvir as pessoas falando we sold our house, tá? Você pode falar our, mas você vai perceber que quando eles falam, normalmente eles vão diminuir esse som, então falar somente are. Last year, quando você fala separado, você fala last year. Quando eles juntam aqui, você vai ouvir last year, tá? Então você pode falar assim, é natural as pessoas fazerem essa junção aqui. Last year. We sold our house last year. A casa pegou fogo. Então, pegou, no caso de pegar fogo ou de agarrar alguma coisa, se usa o verbo to catch. Então, to catch é você agarrar ou pegar alguma coisa, pode ser também no sentido de pegar fogo. Então, eu quero falar que pegou, eu vou usar uma outra palavra, né, parecida com essa, que é the house caught fire. The house caught fire. Então aqui você pronuncia caught. Tudo isso para pronunciar caught, mas é assim. The house caught fire. Tá? Aqui você fala fire. The house caught fire. Eu caí na calçada. Então o verbo cair é to fall. Quando você cai no chão, eles costumam usar fall down. Agora, eu quero falar cair ou caiu, então eu vou usar uma outra palavra que é fell. Então, fell é cair, caiu, caímos. I fell down on the sidewalk. I fell down on the sidewalk. I fell down on the sidewalk. Ela escondeu o presente debaixo da cama. Então, o verbo esconder é to hide. Agora, quando eu quero falar escondeu, eu vou usar uma outra palavra muito parecida com essa, que é hid. Então, hid é escondeu. She hid the gift under the bed. She hid the gift under the bed. She hid the gift under the bed. As crianças espalharam seus brinquedos por toda a casa. Então, espalhar é o verbo to spread, que quando você quer falar espalharam no passado, é a mesma palavra com a mesma pronúncia. Então, esse verbo não tem como errar. The kids spread their toys all over the house. The kids spread their toys all over the house. The kids spread their toys all over the house. Então, algumas pessoas podem perguntar, como eu vou saber quando é um, quando é outro? Pela frase, pelo contexto da conversa, tá? Você fala do mesmo jeito, todo mundo vai entender conforme o tipo de conversa ali, conforme a situação, se você está falando no presente ou no passado, mas isso não importa. Eles se tornaram melhores amigos na faculdade. Então, o verbo tornar-se é o verbo to become. E quando você quer falar que eles se tornaram, eu me tornei, você vai usar uma outra palavra que é muito parecida com essa, que é became. Então, they became best friends in college. They became best friends in college. They became best friends in college.
Então lembra que você tem que treinar isso e não entender, não tem o que entender nessa questão dos verbos no passado, é o uso. Então você usa, repete, ouve várias vezes, né? Se você fizer isso com uma certa constância, em alguns dias você já vai saber como funciona isso, né? Você já vai saber usar os verbos no passado. Então não fique preocupado em entender, porque não há o que entender. Simplesmente é uma outra palavra que representa o passado daquela ideia, daquele verbo. Como aqui, eu sabia. Então, o verbo saber, você fala to know. Quando você quer falar sabia, soube, você vai usar outra palavra que é parecida com essa, que é knew. Knew. I knew what was going to happen. I knew what was going to happen. Aqui você pode pronunciar knew, que é uma pronúncia comum nos Estados Unidos. Você pode pronunciar também knew. Então as duas pronúncias são corretas. Você fala o que você achar mais fácil. Como eu falo inglês americano, normalmente eu falo knew. I knew what was going to happen. Acho até mais fácil. Outro detalhe é que isso aqui em inglês, ia, é uma expressão que é essa daqui, ó. Tudo isso aqui é para falar ia, tá? Mas é assim mesmo. Né? Às vezes algumas expressões em inglês são maiores do que em português e às vezes acontece o contrário. Aqui é um caso que em inglês é muito curto e, aqui é um caso que em português é uma expressão super curtinha e em inglês são 3 palavras para você dizer isso. I knew what was going to happen. Ele deixou o telefone em casa. Então, deixou. O verbo deixar é to leave. E aí, deixou é uma outra palavra, que é left. Essa muda bastante, né? Left. Mas lembra que é como se fosse um outro vocabulário. Deixou é left, deixar é leave. He left his phone at home. He left his phone at home. He left his phone at home. Ela cresceu no interior. Então o verbo crescer é o verbo to grow. Você pode usar para crescer em várias situações. Especificamente, quando você está falando que alguém cresceu, né, que uma criança cresceu, eles usam grow up. Então, isso, grow up é crescer. Agora, cresceu é outra palavra que é parecida com essa, que é grew up. She grew up in the countryside. She grew up in the countryside. She grew up in the countryside. Então aqui, grew up é cresceu. Um detalhe que aqui você sempre tem que falar grew. A pronúncia é grew, tá? Não existe grew. No caso do verbo saber ou conhecer, que é know, aí a gente tem a pronúncia, tem 2 pronúncias. Aí aqui você pode falar knew ou knew. Agora, em outros verbos, você vai falar sempre o som de U. Então, aqui vai ser grew. Tem outros verbos no passado que também terminam em EW e o som vai ser sempre de U. Grew up. Eu fui de bicicleta para a escola. Então, quando você fala andar de bicicleta, ir de bicicleta para algum lugar, eles usam o verbo to ride. Então, é um verbo especificamente para falar de andar de bicicleta. Então, to ride é andar ou ir de bicicleta. Quando você fala que você foi de bicicleta ou que você andou de bicicleta, a gente vai usar a palavra rode, né? Rode é quando você foi ou andou de bicicleta. Então aqui, I rode my bike to school. I rode my bike to school. I rode my bike to school. Eu tive um problema na imigração. Então, o verbo ter é o to have. Quando eu quero falar que eu tive ou eu tinha, eu vou usar outra palavra parecida com essa, que é had. Então, I had a problem at immigration. I had a problem at immigration. I had a problem at immigration. Ela me emprestou uma jaqueta. Então, o verbo emprestar é to lend. Quando você quer falar que emprestou ou emprestei, você vai usar lent. Só mudar o final. She lent me a jacket.
She lent me a jacket. She lent me a jacket. Ele me ensinou a nadar. Então, o verbo ensinar é to teach. Então, teach é ensinar, por isso que é teacher, né? Agora, quando é ensinou, aí a palavra é outra. He taught me how to swim. He taught me how to swim. He taught me how to swim. Então, aqui, ó, o verbo ensinou, você vai pronunciar taught. He taught me how to swim. Esse how é como, normalmente as pessoas falam como fazer as coisas, mas nesse caso aqui seria opcional, tá? Se você não colocar também tá correto. He taught me to swim. Eu cortei meu pé em um pedaço de vidro. Então, o verbo cortar é to cut. E esse é muito legal porque no passado, quando você quer falar cortei, você usa a mesma palavra. Então, I cut my foot on a piece of glass. I cut my foot on a piece of glass. Então, cut pode ser cortar, cortei, qualquer forma vai ser cut. I cut my foot, aqui você emenda, on a, aqui você emenda, piece of, tá? Esse of aqui é pronunciado assim, né? Of glass. I cut my foot on a piece of glass. Meu cachorro cavou um buraco no quintal. Então, o verbo cavar é to dig. Não é nenhum verbo que você vai usar com muita frequência, mas eu coloquei aqui também para o seu conhecimento, para você expandir o seu vocabulário. Como eu disse, eu coloquei muitos exemplos aqui dos verbos mais usados em inglês, mas tem alguns que você vai usar mais do que outros, então você vai aprendendo aos poucos. Né? Tem alguns que você não precisa nem se preocupar muito se você está mais no início. Mas fica aí para o seu conhecimento para você ir adquirindo vocabulário com o tempo. To dig é então cavar. Quando eu quero falar cavou, eu uso dug. Então, my dog dug a hole in the yard. My dog dug a hole in the yard. My dog dug a hole in the yard. Eu ganhei um prêmio no sorteio. Então, ganhar, quando é uma competição, um sorteio, a gente usa o verbo to win. Pode ser ganhar ou vencer. Então, aqui está no presente, no infinitivo. Quando eu falo ganhei, eu uso outra palavra parecida com essa, que é won. I won a prize in the raffle. I won a prize in the raffle. Raffle é um sorteio. I won a prize in the raffle. Um detalhe aqui sobre a pronúncia de won é a mesma pronúncia do número 1, won. Tá? Então, na verdade, a pronúncia é assim, won. Ok? I won a prize in the raffle. Ela jogou fora todas as caixas de papelão. Então, o verbo jogar, no sentido de arremessar ou de jogar fora, a gente usa o verbo to throw. Então, to throw, né? O throw é o jogar. Quando se fala jogar fora, jogar no lixo, as pessoas colocam throw away. Então, essa combinação aqui é usada para você dizer que você jogou fora, jogou no lixo. Throw vai ser a forma normal, no presente. Agora, quando é jogou no passado, vai mudar. É outra palavra parecida, que é threw. Threw. Então, lembra que o EW tem um som de U, que eu já falei. Então, she threw away all the cardboard boxes. She threw away all the cardboard boxes. Tá vendo? Então, threw away significa que você jogou fora, jogou no lixo. She threw away all the cardboard boxes. Ele segurou o bebê com delicadeza. Então, o verbo segurar é to hold. Quando você quer falar segurou, você vai falar held. He held the baby gently. He held the baby gently. He held the baby gently. Ele voou para Nova York a negócios. O verbo voar é to fly. Quando você quer falar voou é
flew. Novamente o EW com som de U. He flew to New York on business. He flew to New York on business. He flew to New York on business. Ele machucou o joelho. Então o verbo machucar é to hurt, que no passado, quando você quer falar machucou, também é hurt. É mais um verbo que não muda, é igual em qualquer forma. He hurt his knee. He hurt his knee. He hurt his knee. Ele soprou as velas do bolo. O verbo soprar é to blow. No passado, soprou vai ser blew. Quando você quer falar soprar para apagar alguma coisa, no caso das velas, eles falam blew out. Então, blow out é você soprar para apagar o fogo, por exemplo, uma vela. No passado vai ser blew out. He blew out the candles on the cake. He blew out the candles on the cake. He blew out the candles on the cake. Eles lutaram contra as mudanças. Então, o verbo lutar é to fight. Quando a gente quer falar lutou, lutaram, a gente vai usar outra palavra que é fought. They fought against the changes. They fought against the changes. Então, aqui vai ser fought, a pronúncia é desse jeito aqui, tá? Fought. They fought against the changes. O navio afundou por causa da tempestade. Então, o verbo afundar é to sink. Quando você fala afundou, vai ser sank. Então, muda aqui o ar. The ship sank because of the storm. The ship sank because of the storm. The ship sank because of the storm. E agora vamos fazer um quiz. Então você já viu aqui muitos verbos, muitos exemplos de frases. Claro que você não vai lembrar de tudo isso da primeira vez. Como eu já falei, assiste esse vídeo 10 minutos por dia, durante alguns dias, aí você vai assimilar todos esses verbos já com os exemplos. Agora vamos fazer um quiz rápido. Eu vou pegar 10 exemplos, 10 frases que eu já te ensinei, para ver se você consegue já lembrar algumas delas, ok? Depois você coloca aí no comentário quantas você conseguiu acertar nesse quiz. Então, começando aqui, da número 10, o que significa He took the bus instead of the subway? He took the bus instead of the subway. Se você quiser um pouquinho de tempo para pensar, pausa o vídeo e eu já vou te dar a resposta. Ele pegou o ônibus em vez do metrô. 9. They ate at a fancy restaurant. They ate at a fancy restaurant. Eles comeram em um restaurante chique. 8. I heard a strange noise outside. I heard a strange noise outside. Eu ouvi um barulho estranho lá fora. Número 7. We already drank too much coffee. We already drank too much coffee. Nós já bebemos muito café. 6. She threw away all the cardboard boxes. She threw away all the cardboard boxes. Ela jogou fora todas as caixas de papelão. Número 5. They came too early. They came too early. Eles vieram muito cedo. Número 4. The kids spread their toys all over the house. The kids spread their toys all over the house. As crianças espalharam seus brinquedos por toda a casa. Número 3. He flew to New York on business. He flew to New York on business. Ele voou para Nova York a negócios. Número 2. She wrote the essay in 20 minutes. She wrote the essay in 20 minutes.
ela escreveu a redação em 20 minutos. E a número 1, he held the baby gently. He held the baby gently. Ele segurou o bebê com delicadeza. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí quantas você conseguiu acertar no nosso quiz. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí para você não perder nenhuma aula. Comenta aí também os assuntos que você quer ver aqui nas próximas aulas. E a gente se vê em breve. See you next time.